A riqueza é um bem que Deus concede aos patriarcas ou ao povo nas bênçãos da aliança. Mas não são bens simplesmente. Há outros bens superiores, sobretudo a amizade com Deus. Salmo 4 e 73. A riqueza pode induzir o homem à falsa confiança. Salmo 62. Também há uma concepção imanente do ciclo de produção e consumo. Deuteronômio 8. Especialmente, se condena a acumulação de bens que acarreta a exploração de outros. Amós e Miqueias. Também a concentração do rei houve as condenações proféticas. Isaías 3. Embora suscite a admiração de algum historiador da corte. 1 Reis 5. O Eclesiastes faz crítica sistemática ao afã de riquezas e Provérbios 30, de 7 a 9, põe o ideal no meio termo entre riqueza e pobreza. A sociedade israelita conhece o julgamento bilateral, no qual dois discutem sua causa na presença dos anciãos, testemunhas notariais, e o julgamento trilateral, em que dois levam seu pleito a um juiz, Deuteronômio 1, de 16 a 17. É possível a apelação a um tribunal civil superior, ao tribunal do templo, Deuteronômio 17, de 8 a 13, e ao julgamento de Deus na forma de ordalho, número 5:11. O rei pode ser parte de um julgamento bilateral, 1 Samuel 24 e 26, Davi com Saul, e tem como função específica julgar como juiz, 1 Reis 3, julgamento salomônico. Uma legislação mais repetida e motivada que diferenciada pretende proteger a justiça dos tribunais contra parcialidade e suborno, falsos testemunhos e precipitação. Êxodo 23, de 1 a 9, Deuteronômio 16, de 18 a 19. E há salmos apaixonados que gritam contra a injustiça dos tribunais. Salmos 58 e 94. O julgamento é um dos símbolos ou esquemas mais frequentes e mais desenvolvidos para explicar a ação de Deus na história. Deus entra em julgamento bilateral contra o faraó, Êxodo 9, 27, e contra seu povo, inclusive em forma litúrgica, Salmos 50 a 51 e 81. Este constitui uma das formas da denúncia profética. Também atua como juiz no pleito ou lesão da justiça entre homens, Gênesis 30, 42 SS. Seja que o homem apele para Deus, seja que o responsável se omita. Deus dirige a história intervindo com julgamentos ou sentenças executadas. E o ato final, antes da instauração da teocracia escatológica, terá a forma de julgamento. São ditas do Senhor e o dia do Senhor. As peças do processo aparecem livremente. Deus denuncia, julga, sentencia e executa a sentença, ou a confia a outros. Desse modo, faz justiça, defendendo o direito do oprimido, manifesta sua justiça imparcial, mas não neutra, restabelece a justiça na sociedade humana. A justiça vindicativa de Deus se chama, às vezes, vingança, Salmo 94. Sobre a justiça retribuidora, retribuição, às vezes o homem quer julgar Deus ou enfrentá-lo num processo bilateral. Ver a introdução a Jó. No Novo Testamento, o julgamento é iminente com a chegada do reino de Deus. O Batista o anuncia. Várias parábolas o propõem. Mateus 23, 31. Antecipa-se. João 3, 18. Consuma-se na paixão. João 12, 31 S. Fica pendente um julgamento futuro e final de Deus, Romanos 2, 16, 2 Timóteo 4, 1,
de Cristo, Mateus 25, Atos 17 e 31. Ira, testemunha. É uma das ideias centrais do Antigo Testamento, tema da lei e da súplica, da esperança e do ideal. Por isso aparece em todas as literaturas do Antigo Testamento, com grande abundância de paralelos, especificações, contextos, mas não se traduz numa exposição conceitual sistemática. Inclui o que chamamos justiça distributiva, retribuidora, vindicativa e também a justiça social e os direitos do homem. Tanto assim que muitas vezes não se diferencia da misericórdia e do amor. É o respeito concreto e eficaz dos direitos de todos, em particular dos fracos, e se baseia na fraternidade dos homens, com frequência restrita a Israel. A justiça também leva em conta o direito das nações. Amós 1. É tarefa de todos e brota da consciência. É corrente chamar o homem honrado de justo. Ao justo se opõe o injusto. Em termos forenses, inocente e culpado. E nos provérbios, a oposição se relaciona intimamente com a oposição. Sensatez, insensatez. É tarefa específica dos juízes, julgamento, dos governantes, sabedoria 1, 1s, 6 de 1 a 10. Do rei, Salmo 44, 72 e 72. A justiça é o programa político de Absalão, 2 Samuel 15, de 1 a 6. Fazer justiça equivale a defender os direitos, no tribunal ou fora. Deus estabelece a justiça em Israel, respaldando uma legislação que pretende ordenar as relações dos cidadãos, como parte da aliança. Aos profetas compete denunciar as injustiças que os israelitas cometem, especialmente os poderosos, Amós e Miqueias, também o rei, 2 Samuel 12. Justiça e culto. Quando falta justiça, o culto fica vazio, deformado, torna-se execrável e criminoso. Salmo 50, Isaías 1, de 10 a 20, Eclesiástico 34 e 35. Praticar a justiça está intimamente ligado com conhecer o Senhor, o verdadeiro Deus que ama a justiça. Jeremias 22, 16, Isaías 45, de 21 a 24. Mas os falsos deuses não defendem a justiça e são destronados. Salmo 82. Vice-versa, o falso conceito de Deus acarreta a injustiça. Sabedoria 1, 14, de 22 a 31. Deus faz justiça ao fraco e ao oprimido, e assim quer ser reconhecido. Deus estabelece a justiça em seus julgamentos históricos. Na era final ou messiânica, implantará um reino de justiça na terra. Isaías 11, de 3 a 5, 32, de 1 a 3, de 15 a 18. No Novo Testamento, com uma só raiz, de Cai, se expressam muitos significados, mantendo certa unidade de contexto mental. Para orientar-se, é útil dispor de um repertório de distinções, com suas oposições. Antes de tudo, honradez / justiça / inocência. A. Honradez, em relação a uma norma / em relação a uma pessoa. A Deus / aos homens. Oposto, maldade e perversão. B. Na ordem jurídica, justiça, direito natural / positivo. Mérito, oposto, injustiça, dano, ofensa. C. Na ordem judicial, inocência, oposto, culpa, delito. Em segundo lugar, deve-se distinguir a justiça do soberano, legal, que pode castigar ou indultar. A do juiz, retributiva, que deve absolver ou condenar. As das partes, comutativa. Como na antiguidade, o soberano era também juiz.
A primeira e a segunda podem sobrepor-se e também confundir-se. Em terceiro lugar, deve-se considerar a passagem do negativo ao positivo, da maldade à honradez, por mudança de atitude e de conduta, da injustiça, que é igual à dívida à justiça, por pagamento, compensação, ajuste, da culpa à inocência, por expiação, cumprimento total da pena, indulto ou graça. Alguns exemplos ilustrarão essas distinções. Mateus opõe à justiça farisaica, legal e objetiva, a nova honradez, mais exigente em conteúdo e interioridade. Mateus 5:20, 6:33. João 16, de 8 a 10, menciona o julgamento do Espírito provando uma inocência, uma culpa, uma condenação. Atos 10:35 propõe uma síntese: veneração, phoboumenos, para com Deus, justiça, dikaiosine, para com os homens. Paulo utiliza com abundância e fluidez as imagens e vocabulário dessa justiça. Romanos 1:17. Deus revela sua justiça, inocência, direito, de soberano, fazendo passar da culpa à inocência pelo indulto. Romanos 3:5, nas relações do homem com Deus, opõe com clareza o direito e inocência de Deus e a nossa culpa, não direito. Romanos 3:21 fala de uma honradez, justiça, obtida não pela lei, mas pela fé. Romanos 5:20 contrapõe: pela lei o delito e a culpa, pela graça indulto, a vida. Romanos 6:13 e 19 fala dos membros como instrumentos da nova honradez. Efésios 4:24 fala do homem novo, criado em estado de inocência e honradez. O verbo dikaio também tem uma gama de significados. Mateus 11:19. A sabedoria, sofia, se acredita. Lucas 7:29. É reconhecer que Deus tem razão, direito. Lucas 10:19 apresenta uma tentativa de justificar-se, desculpar-se pela casuística. Lucas 18:14 contrapõe a sentença de Deus, absolvendo o pecador contrito e condenando o suposto honrado. Mérito/demérito. Romanos 2:13 e 3:20 sobre a função da lei e da fé. Romanos 3:26 Deus possui a justiça e, perdoando, pode outorgá-la ao pecador. O adjetivo dikaios, honradez, Mateus 11:19. De justiça, comutativa, Mateus 10:24. O soldo, Colossenses 4:1. Inocência, sangue inocente, Mateus 23:35. Jesus inocente, Lucas 23:47. Julgamento, Lucas 20:20. Retribuição. Funda-se na ideia de que Deus julga para premiar e castigar as ações livres do homem. Sendo Deus o juiz universal, a retribuição se estende a todos os povos. Provam-no os oráculos contra as nações e textos como Êxodo 1:20. Dentro da aliança, a retribuição toma a forma de bênçãos e maldições. Levítico 26, Deuteronômio 28. A retribuição exige proporção entre o ato e a sanção. Isso se expressa em fórmulas proféticas que imitam a lei do talião. Mas acima dessa proporção está a soberania de Deus, que pode adiar o castigo, Amós 7, de 1 a 3, limitá-lo e até suprimi-lo. A retribuição pode ser coletiva, 2 Reis 17, Jeremias 26, ou individual, Ezequiel 18, 33, de 10 a 20, e Eclesiástico 16, de 11 a 23. A segunda significa um progresso na reflexão teológica, consolida a responsabilidade pessoal e abre para a esperança. Às vezes se salienta o aspecto pessoal do Deus irado que castiga. Às vezes
se destaca o aspecto imanente. O culpado atrai a si o castigo. A retribuição se converte em princípio teológico, narrativo na história deuteronomista. Juízes, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Exacerbada na obra do cronista. Mas, dado que a retribuição tem como horizonte esta vida, o princípio entra em crise nos livros do Eclesiastes e Jó, e em alguns salmos, Salmos 49 e 73. Só alargando o horizonte para outra vida se resolve o problema, sobretudo na sabedoria. Novo Testamento, castigo, os maus vinhateiros, Mateus 21, de 33 a 46, e impostores, 2 Coríntios 11, 15. Por abuso da Eucaristia, 1 Coríntios 11, 30. Por não crer, Lucas 20, de 17 a 28. Por não converter-se, Mateus 11, de 20 a 24. Da Babilônia, simbólica, Apocalipse 18. Prêmio. Já na terra, Mateus 10, 30s. Escatológica, Mateus 25, Romanos 2, 6, Apocalipse 2, 23 e 20, 12. Segundo as obras, 2 Timóteo 4, 14, Hebreus 11, 6, Apocalipse 22, 12. Sem proporção com os sofrimentos, Romanos 8, 18. A herança, Colossenses 3, 24. Ou a vida eterna, Mateus 25, 46. E as obras?